uma palavra que vai mudar a minha e a sua vida. Você crê? Então, que você possa, na hora que eu estava preparando hoje pela manhã, eu já fui muito impactado por essa palavra. E hoje nós vamos falar de uma mulher que tomou uma decisão firme. Repita comigo, decisão firme. Ela tomou uma decisão firme e que depois se arrependeu. Ela tomou uma decisão firme, mas depois ela se arrependeu da decisão que ela tomou. Mas não imaginou que a decisão que havia tomado iria impactar tanto em outra pessoa. Nós vamos falar de uma mulher, de duas mulheres nessa noite, em que fizeram uma aliança por meio de uma decisão. William, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui por muitas vezes nós tomamos decisões que vai impactar a outras pessoas que estão ao nosso redor e nem que nós queremos ou não, mesmo que você se arrependeu ou não, o impacto da sua decisão já influenciou a vida que está do seu lado. E a vida que está do seu lado vai se tornar uma aliança, um aliado para que o futuro extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Se você crê, diz amém. Então, nós vamos ver essa história, e se fosse para me dar um tema para a mensagem de hoje, eu gostaria que o tema que vai realmente direcionar essa mensagem é o terceiro episódio da nossa série Decisões, e o tema seria Decisões firmes para um futuro extraordinário. Repita comigo, decisões firmes para um futuro extraordinário. Por muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões, e nós estamos falando durante esse mês sobre decisões cruciais para que a nossa vida seja totalmente transformada e impactada a ponto das pessoas reconhecerem que não seria pela força do nosso braço, mas porque Deus está na nossa vida. Sim ou não? Nós precisamos entender cada vez mais que as nossas decisões vão trazer impacto não somente para a nossa vida, mas também para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E para essa mulher não foi diferente. Essa mulher tomou uma decisão, e nós vamos ver a história dessa mulher, juntamente com a sua nora. Nós vamos ver o que realmente aconteceu, e por muitas vezes nós tomamos as decisões cruciais da nossa vida baseadas naquilo que estamos sentindo, baseado naquilo que nós estamos passando de forma momentânea. E essa mulher, ela tomou uma decisão firme, uma decisão mediante a circunstância que ela estava tomando. Quantas vezes tomamos algumas decisões devido ao que estamos passando no momento, sem pensar no que isso vai causar de impacto nas pessoas que estão mais perto de nós? Quem já passou por isso, de tomar uma decisão firme e depois olhar e falar, uau, pessoas que estão ao meu redor também vão ser impactadas por essa decisão que eu tomei? E às vezes você olha e fala assim, é melhor eu parar por aqui, é melhor eu repensar a decisão que eu tomei. Sim ou não? Quem já passou por isso? E aí quando você olha, a outra pessoa também já foi impactada, e agora você está nessa situação que você não sabe o que fazer, e você quer voltar atrás na decisão que você tomou, porque você tomou pensando em você. Mas quando você olhou, você viu que ia impactar outras pessoas, e você não sabe se as outras pessoas também estavam no mesmo desejo que você. Sim ou não? Então essa mulher tomou uma decisão impactada pela circunstância do momento que estava rodeando ela. Ela tomou uma decisão muito firme e que afetou a vida das suas noras. Ela afetou a vida de pessoas que estavam com ela há muito tempo. Noemi tomou uma decisão devido à história de perdas. Repita comigo, história de perdas, que iriam afetar diretamente a vida de suas noras. E qual decisão foi essa? A decisão está no livro de Ruth, capítulo 1, verso 6. Projeta para mim, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no quadro. Olha qual a decisão firme que essa mulher tomou. E aqui esse versículo é o que vai nortear a nossa mensagem essa noite. Verso 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu, repita comigo, decidiu voltar com as suas
2 noras para a sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Feche os teus olhos, eu quero orar. Senhor Deus Pai, diante de Ti, Senhor meu Deus, colocamos a nossa vida, o nosso coração, Senhor meu Deus, diante da Tua presença nesse lugar. Eu quero, Senhor meu Deus, como mensageiro da Tua palavra, mensageiro das boas novas, me esvaziar de todo conhecimento natural, mas que eu venha ser instrumento nessa noite para quem está aqui e para aqueles que estão nos assistindo, Senhor meu Deus, pelas nossas redes sociais. Eu quero declarar, Senhor meu Deus, que essa mensagem vai ir de encontro ao coração, Senhor meu Deus, de cada um deles, para que haja, Senhor meu Deus, transformação e seja uma noite de decisão firme, que vai impulsionar cada um de nós para viver um futuro extraordinário. Se você crê, diz amém. Aleluia. Então aqui nós acabamos de ler que Noemi, rodeado pela situação, ela decide voltar para a sua terra. Por que ela decide? Porque ali aconteceu algo para aquela mulher na terra de Moabe, aonde ela foi com o seu marido e com os seus 2 filhos. Ela saiu da terra de Judá, porque Judá estava passando por um período de fome, de escassez. Então, por decisão do seu marido, eles decidiram então mudar para outro lugar. Eles foram para uma outra terra, e essa terra chamada Moabe. Ela está ali em Moabe com o seu marido, com os seus 2 filhos. E ali os seus 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas. Eles casam com 2 mulheres, e ali a Bíblia nos diz que eles viveram aproximadamente 10 anos. Só que começa a acontecer algo na vida daquela mulher. Ela começa então a ter as suas perdas. Repita comigo: minhas perdas. Ela começa a ter suas perdas. Então o que aconteceu? A primeira perda que ela teve foi o seu marido. Ela foi então acompanhar o seu marido para uma terra distante, e quando ela chega nessa terra distante, ela perde o seu marido. Até então tudo bem, eu tenho ainda os meus 2 filhos que agora estão casados, então não estou sozinho, tenho as minhas 2 noras. Mas a Bíblia nos diz que passado também algum tempo, os 2 filhos dessa mulher também vêm a falecer. Então agora ela se vê sozinha com as suas 2 noras, nenhum homem na família, nenhum homem para sustentar. Então aquelas 3 mulheres eram vistas como viúva. Aquelas 3 mulheres agora estão naquela cidade de Moabe, como viúva. Então Naomi decide: eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para o lugar da minha terra, da onde eu deveria estar. Noemi decidiu voltar à sua terra com as suas 2 noras. Aparentemente estava tudo bem. Se a decisão que foi firme não estivesse carregada de amargura. Repita comigo: amargura. Então, em meio ao processo, ela ora para as suas noras e diz: olha o que ela diz para as suas noras. Verso número 8. Noemi diz às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos. O que Noemi está dizendo aqui? Vamos lá. Noemi decidiu: eu vou voltar para a minha terra. E a Bíblia nos diz que ela decide pelas suas noras. Ela não pergunta para as suas noras se elas querem ir. Ela simplesmente fala: eu vou e vocês vão comigo. Eu decidi voltar para a minha terra e vocês vão comigo. Decisão tomada pela emoção, pelo sofrimento, pelas perdas que ela tinha. Com outras palavras, ela está dizendo: eu cansei de viver nesse lugar. Eu desisto de ficar aqui. Eu desisto de viver essa vida. Então eu vou voltar. Só que ela não imaginou o impacto que isso ia causar na vida das suas noras. E quantas vezes, como eu já disse, nós tomamos decisão sem imaginar, sem refletir no impacto que vai causar nas pessoas que estão ao nosso redor. E essas mulheres então foram impactadas por essa decisão. Eu acredito aqui, como a Bíblia nos relata, que elas se davam bem. Eram 3 mulheres que se davam bem. Então logo quando a sogra decidiu ir, as 2 noras foi junto. Falou:
Tamo junto então. Quando as circunstâncias nos obrigam a tomar decisões firmes, não calculamos o impacto que pode causar em outras vidas. Noemi estava carregada de amargura e tomou sua decisão com base na amargura. Projeta para mim o versículo de número 20. Noemi então está carregada de amargura. Até esse versículo, até esse momento a Bíblia não fala, mas olha o que está escrito em versículo 20. Quando ela chega na cidade, quando ela chega na terra dela, quando ela chega em Judá, as mulheres daquela cidade reconhecem ela. As mulheres daquela cidade olham para ela e falam assim: nossa, é Noemi, Noemi voltou. Então aquelas mulheres tentam se alegrar com a volta de Noemi, mas olha como Noemi estava. Verso 20 diz assim: não me chamem Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha o estado que essa mulher está voltando para a sua terra. Então ela não decidiu voltar para a sua terra e a princípio com as suas noras, porque ela achava que na terra dela havia esperança para alguma coisa. Ela não decidiu voltar para a sua casa, para a sua família, porque então ali há esperança. Aquele lugar só trouxe tristeza, só trouxe amargura, só trouxe sofrimento, só trouxe coisas que ela não queria se lembrar mais. Então ela está declarando aqui para as suas amigas de infância que é o fim. Eu não sou, repita comigo, eu não sou mais a mesma. O que ela está dizendo é que ela não era mais a mesma pessoa que saiu daquele lugar. Mas o impacto da decisão que ela tomou, jamais ela poderia imaginar que ia mudar não somente a vida dela, mas também a vida de uma das suas noras. Mas o que ela não sabia é que a decisão inicial que tomou, mesmo que amargurada, foi de voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, a sua terra de origem. Essa decisão de voltar ao seu lugar, à sua terra, agradou a Deus. A decisão, eu quero trazer para a reflexão para o dia de hoje que mesmo as decisões que nós tomamos amargurado, chateado, mas se for a decisão certa, isso agrada a Deus. Mesmo a decisão que você tomou, que aparentemente foi carregada de tristeza, de chateação, mas essa decisão está trazendo Noemi para o lugar que ela deveria estar. Ela viveu quase 10 anos da sua vida longe da presença de Deus. A Bíblia nos diz que nesse lugar chamado Moabe, eles adoravam a outros deuses. Eles estavam ficando em lugares que não pertenciam a ela. E por quase 10 anos longe disso. E aí a Bíblia nos diz que porque ela estava vivendo em um lugar que não era dela, ela estava vivendo por quase 10 anos uma vida fora do propósito de Deus. E quando ela decidiu voltar, mesmo cheia de amargura, Deus então começa a mudar a sua vida e a vida daquelas que foram afetadas pela sua decisão. Quando nós decidimos voltar ao propósito, quando nós decidimos, como nós falamos aqui nessa noite, abrir o nosso coração e permitir que Deus faça morada, mesmo que nós estejamos longe do caminho, mesmo que nós por muitas vezes nem conhecemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, mas quando nós decidimos voltar ao lugar de origem, William, qual que é o lugar de origem? O nosso lugar de origem é o coração de Deus. Eu fui gerado por Deus, Deus sonhou comigo, com você também. Deus sonhou com você, Deus projetou você, Deus criou um propósito específico para você, Deus colocou sonhos, planos na sua vida, no seu coração, para que você possa cumprir, e isso vai glorificar a Ele. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia nos diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 5: antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te consagrei. Antes que você saísse, antes que você viesse à vida, eu te santifiquei e te coloquei você como profeta das nações. O que isso significa? Que antes que você viesse a existir nesse mundo, Deus já estava sonhando com você. E William, então, como eu volto a esse lugar de origem? Voltar a esse lugar de origem, voltar ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, é voltar ao lugar
do coração de Deus. É voltar a estar se relacionando com Ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus gerou você. Então o seu lugar de origem, desculpa, não é Diadema. Aleluia. O seu lugar de origem não é essa terra. O seu lugar de origem é o céu. Então quando a gente fala voltar para esse lugar, é voltar para o centro da vontade de Deus, diz amém. É voltar para o centro da vontade de Deus, é olhar para nós mesmos e falar: Senhor, qual é a sua vontade para mim? Qual é o seu sonho para mim? Qual é o seu plano para mim? Por que que o Senhor me colocou nessa terra? Por que que o Senhor me colocou na cidade de Diadema? E deixa eu falar uma coisa para você que Deus falou comigo quando... Aleluia, Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem. Eu me converti aos meus 25 anos de idade. E eu me converti, só para vocês entenderem mais ou menos o contexto do que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu me converti com 25 anos de idade. E eu me converti numa igreja aqui na Dom João VI, chamada Assembleia de Deus Ministério Apacentai. E por coincidência o nome do pastor também era Pastor William. E não só por ser o Pastor William, também era o William Tadeu, que é o meu nome, William Tadeu. Mas o final mudava, o dele era o William Tadeu Teixeira e o meu é o William Tadeu Martins. Mas coincidentemente eu me converti na cidade de Diadema, eu me converti na igreja aqui na Dom João VI, e por 2 anos eu fiquei nessa igreja. Mas as coisas, o tempo se passou, e meu sogro, olha só, ó Deus falando, e meu sogro congregava em outra igreja. E ali, vendo a minha transformação, vendo o meu impacto, falou: William, vamos congregar com a gente? Vamos lá, vamos nos ajudar. Eu vejo que você gosta de estudar, eu vejo que você quer crescer e tal. E vamos lá com a gente e tal. E durante uns 6 meses ele ficou investindo na minha vida, pagou até um curso na igreja dele para me fazer. Então eu fazia um curso na igreja dele e congregava na minha. Mas passado assim o tempo, devido a algumas circunstâncias, eu decidi ir congregar com ele. Aí, onde que era essa igreja? Essa igreja era na cidade de São Bernardo, pertinho aqui, mas era São Bernardo. E até hoje não tinha caído um pouco a ficha enquanto eu estava preparando essa palavra. Aleluia, Jesus. E eu não vou me emocionar. todo domingo eu falo isso, né? E aí, o que acontece? E eu fiquei nesse lugar por quase 10 anos. Eu fiquei nesse lugar em São Bernardo por quase 10 anos. Congregando lá, servindo lá, fazendo tudo que tinha que fazer. Mas em 2019 eu fui enviado. Quando foi em 2020, começo de 2022, Deus me liberou uma palavra sobre aquele prédio que é perto da casa de vocês. E Deus me deu uma palavra: eu tenho algo para fazer na cidade de Diadema e vai ser através da sua vida. Ele falou: eu tenho algo para fazer na próxima geração, que tem a ver com os jovens e adolescentes, que vai ser através da sua vida, através do seu ministério, através da sua igreja, da igreja da qual eu estou liberando para você. E aí eu falei: então, tudo certo, vamos embora, vamos para cima, tamo junto, vamos fazer história. Repita comigo: vamos fazer história. E aí eu falei com Deus e começamos a igreja. E até hoje, até o momento que eu estava preparando essa mensagem, eu não tinha percebido o que Deus estava fazendo comigo. O que Deus estava fazendo comigo é exatamente o que estava acontecendo com a história dessa mulher. Ela estava quase 10 anos longe do propósito que ela tinha para viver. O que Deus tinha para mim desde quando eu me converti, entenda aqui comigo. O que Deus tinha comigo desde quando eu me converti era para essa cidade. Era para a cidade de Diadema. É para esse bairro do Caema, do Jardim Taquebe, é para esse bairro. E daqui sim, vai para outros lugares, amém? Daqui sim nós vamos crescer e expandir para outros lugares. Mas o que Deus falou: o que eu tenho para você vai começar na cidade de Diadema. Então eu não percebi que Deus já estava conduzindo há 2, 3 anos atrás, quando Ele liberou o prédio para nós alugar, para nós iniciar. Eu não entendi que era isso que Deus estava fazendo na minha vida. Ei, o tempo que você passou em outra cidade, o tempo que você passou estudando em outros lugares, se formando em outros lugares, ei, deixa eu falar uma coisa para você.
você só serviu como instrumento para que o propósito agora comece a se cumprir na sua vida. William, o que você quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que toda vez que nós decidimos voltar para o lugar da presença de Deus, as coisas começam a acontecer. Toda vez que eu e você entender o propósito de Deus na nossa vida, e mesmo que chateado ou amargurado, mas você decidir, eu vou voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Eu não fiz essa oração, eu não entendi isso, mas hoje pela manhã, quando eu fui preparando essa mensagem, e eu entendi o que queimou no meu coração, eu falei, Deus, ok, eu aceito, eu vou voltar, eu vou tomar posse do lugar, da cidade que o Senhor me deu, o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou falar algo aqui ousado. Eu não sei, como o Juan projetou aqui, eu não sei qual é o dia de amanhã. Eu não sei o que poderia ter acontecido durante esses 10 anos. Mas uma coisa eu sei. Eu penso e imagino sobre isso. Talvez, se eu nunca tivesse saído da cidade de Adema, talvez a nossa igreja era para estar aberta há muito tempo. Faz sentido para você, sim ou não? Por quê? Porque através do estudo, através de um convencimento, através de várias coisas, através até mesmo de uma percepção, uma direção, não estou falando que eu errei ou que Deus errou. O que eu estou falando é mediante a palavra, para nós encontrarmos o centro da vontade de Deus e nunca sair desse lugar. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, você vê os céus, como nós louvamos aqui, você vê as portas do céu se abrindo e as bênçãos descendo sobre a minha e sobre a sua vida. Diz amém. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a viver no centro da vontade de Deus, quando nós decidimos a viver aquilo que Deus quer, nós decidimos voltar para o lugar da onde nós nunca deveríamos sair, nós começamos a ver o processo de Deus na nossa vida. E um dos processos que eu quero falar, ele começa a separar quem não vai fazer parte